texto que o Senhor me despertou esta semana para falar com vocês sobre o Espírito Santo, que é a nossa série do mês, está em Romanos capítulo 8. E Romanos capítulo 8, se você ainda não teve a oportunidade de estudar a carta aos Romanos e alguns capítulos em si, o capítulo 8 é um capítulo muito especial e é um capítulo que fala muito do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo sem passar por Romanos capítulo 8 é quase que impossível. Tamanho é a quantidade de informação que a Bíblia nos dá acerca do Espírito Santo aqui em Romanos 8. E embora o Novo Testamento seja uma demonstração do Espírito Santo atuando o tempo todo na vida da igreja, Romanos, e principalmente Romanos capítulo 8, existe muito disto. E o próprio livro de Atos, a gente vê também muita ação do Espírito Santo, os apóstolos ministrando o Espírito Santo, dons do Espírito Santo sendo operados. Inclusive, o livro de Atos dos Apóstolos é conhecido pela teologia como Atos do Espírito Santo. Também conhecido por Atos do Espírito Santo. Porque, embora sejam os apóstolos, era o Espírito Santo usando esses apóstolos. Então, vamos ler aqui capítulo 8, verso 1. Nós vamos ler 17 versos até o verso 17, que diz assim: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu já disse aqui algumas vezes, mas se você nunca ouviu essa observação de ninguém, toda vez que você lê a palavra Espírito na Bíblia, e essa palavra estiver com E maiúsculo, é o Espírito Santo, está falando do Espírito Santo. Toda vez que você lê a palavra Espírito com E minúsculo, está falando do nosso espírito, pode estar falando de outros espíritos, espíritos demoníacos, espíritos malignos, mas quando aparecer a palavra Espírito em letra maiúscula, é o Espírito Santo. Verso 5. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito, aí letra minúscula, ou seja, o nosso Espírito, está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, ou seja, o mesmo Espírito Santo, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a palavra do Senhor está diante de nós, e tudo que nós necessitamos está aqui, aquilo que vem da boca do Senhor. Então, que não sejam revelações humanas, e que esse ambiente, que o nosso coração não esteja dominado por nada nosso, tanto nós que vamos ministrar, quanto os que vão receber, que nós estejamos assim, Senhor. E mesmo eu, quem vou ministrar, também estou recebendo do Senhor. Então, que o Senhor nos ministre aquilo que o Senhor quer nos ministrar, para nos edificar segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toma todo o espaço da nossa vida e da nossa mente. É a nossa oração. Amém. Ana falou aqui na primeira mensagem que ela trouxe sobre o Espírito Santo há 2 semanas atrás, um pouco sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Não sei se todos se lembram. E é maravilhoso a gente estudar a pessoa do Espírito Santo, né? O Espírito Santo como uma pessoa. E ele sendo uma pessoa, a necessidade nossa de nos relacionarmos com ele. Se ele é uma pessoa logo é relacionável. Então, se ele é relacionável, requer de nós um relacionamento com o Espírito Santo. E aí eu poderia perguntar para você, como é que está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Qual é o nível desse relacionamento? Mas a Ana também falou um pouco sobre a obra do Espírito Santo. E eu quero hoje falar um pouco com vocês sobre a vida no Espírito Santo. Porque é isso que o capítulo 8 de Romanos trata da vida no Espírito Santo. E a vida no Espírito Santo, ela tem muitas vertentes e muitas características, das quais existem muitas outras que não estão nesse texto. Existem também algumas que estão nesse texto e eu não fui tocado por trazer, ou Deus não me trouxe revelação. Deus me trouxe algumas revelações aqui. Então, você pergunta o que é vida no Espírito Santo, quais são as características da vida no Espírito Santo, e a primeira coisa que eu vejo nesse texto, que Deus me revela, é que a vida no Espírito Santo é uma urgência, é uma necessidade. E por que é uma urgência? Porque o apóstolo Paulo começa a carta dizendo: portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Não é isso? E a gente lê em português essa passagem e às vezes a gente passa muito despercebido sobre um detalhe aqui, que quando a gente lê em inglês faz mais sentido. E a Chloe, que como os filhos de vocês, ouve muito português, mas também ouve muito inglês, a cabeça dela em algum momento faz uma bagunça. Então, por exemplo, a Chloe tem uma palavra que ela mistura, ela criou uma palavra em português de uma palavra que ela ouve muito em inglês. Então, a Chloe, quando quer falar de algo que está dentro de outro algo, ela fala in dentro. Porque na cabecinha dela, o inglês é in, não é? Inside. Então ela pensa que dentro é in dentro. Então ela fala in dentro, e às vezes, essa semana a gente estava ouvindo uma coisa dela, ela está naquela fase que a gente, como pai, gosta de ouvir essas palavras erradas, e tem que corrigir, e você fala, mas dá uma dó, uma pena de tirar isso, porque é tão gostoso ouvir esses errinhos. Como semana passada, numa salinha, a professora estava ensinando na sala lá em Sarasota, e contou para a Ana depois, e a professora estava falando sobre a criação, e aí a professora disse assim: então Deus disse, haja luz, e aí ela disse assim, e o que aconteceu? E a Chloe disse, hajou. Então, a gente ficou essa semana, aí a Ana me contou, eu fui perguntar para ela, Chloe, quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Ela disse, hajou.
E ela tá, ajou, e a gente não corrigiu. Aí chegou a irmã dela essa semana lá em casa, e a gente pediu para ela repetir, a irmã dela já estragou o barato. Falou, não, ouve, Chloe, ouve. Então, eu acho que ela agora já aprendeu que ajou não existe nessa palavra. Mas perceba que, voltando para o texto aqui, já não há condenação para os que estão em Cristo. Veja como que é o verso em inglês. Therefore, there is now not condemnation for those who are in Christ Jesus. Ou seja, quem está dentro. E quando a gente lê em Cristo, parece algo que pode ser dentro, mas também pode ser fora. Não fica tão específico para a gente. E é por que a vida no Espírito é uma urgência? Por causa disso. Porque se nós não estivermos inteiramente se o Espírito não estiver dentro, arraigado dentro de nós, e nós não estivermos também dentro do Espírito, se não for uma coisa só, uma união tão poderosa, a gente não vai conseguir ir além, a gente não vai conseguir romper, a gente não vai conseguir vencer, a gente não vai conseguir terminar essa carreira com Cristo. E em algum momento vai dar ruim, de uma forma que alguém vai dizer que a gente vai ser uma lembrança no mundo cristão, na vida cristã. E aquele morreu, a fé morreu. Mas por quê? Talvez porque nós tenhamos vivido o que viveram os discípulos no primeiro momento com Jesus. E quando eu estou lendo, o Espírito Santo está falando aqui comigo sobre Romanos 8:1, nessa primeira parte dessa urgência do estar em Cristo, o Espírito Santo me fez lembrar de Marcos 4:38, quando eles estavam numa tempestade, e os discípulos chegam nele e falam o quê? Jesus, nós vamos morrer. E dá para você imaginar, esses caras têm Jesus, esses homens têm Jesus eles tinham visto Jesus ressuscitar, Jesus curar, Jesus multiplicar pão e peixe, Jesus fazer todo tipo de milagre, e eles estão com medo de morrer. Jesus está com eles estão com medo de morrer. Então perceba que eles têm Jesus numa dimensão externa. Ter Jesus numa dimensão externa é uma coisa, ter Jesus numa dimensão interna por meio do Espírito é uma coisa totalmente diferente. Nós somos outros quando a gente começa a viver na dimensão do Cristo que está em nós, do Espírito que está se movendo em nós. É uma categoria totalmente diferente. Porque os discípulos que têm Jesus na categoria externa, veem Jesus, ouvem Jesus, louvam Jesus, cantam sobre Jesus, mas falta alguma coisa. E olha, se você analisar a vida dos discípulos, a dimensão que toma a vida desses homens depois que Jesus morre e envia o Espírito sobre eles é muito extraordinariamente maior do que quando Jesus estava com eles, presente, em carne, em corpo. 3 anos Jesus esteve com eles, meio que dormindo nos mesmos lugares, comendo na mesma mesa, vivendo, compartilhando de jornadas de 70, 100 quilômetros de caminhada. Você quer imaginar um negócio desse? Que negócio maravilhoso! Mas isso não foi aquilo que fez eles romperem. Perceba que às vezes a gente tem Jesus do lado de fora e a gente canta, e a gente ouve a palavra, a gente estuda a palavra, a gente às vezes até compartilha a palavra, a gente vive muitas coisas, mas ainda assim não é e não terá o efeito que passamos a viver quando o Espírito está em nós. Então por isso é uma urgência nós vivermos no Espírito. A vida no Espírito é uma urgência, é uma necessidade. Os apóstolos, quando Jesus morre, estão cheios de medo, cheios de pavor. Jesus entra na casa onde eles estão e faz o quê? Sopra sobre eles o Espírito e fala para eles: fiquem aí na cidade, até que vocês sejam revestidos
do poder, do alto, há de acontecer que vai vir sobre vocês o Espírito Santo, e a profecia de Joel 2, 28 e 29 vai se cumprir. Nos últimos dias há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Há de ser que todo o Espírito, que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. E quando eles viveram isso, gente, esses caras que estavam com medo, escondidos dentro de uma casa, o que eles começam a fazer? Eles saem cidade afora, pregando. O primeiro discurso de Pedro, 3.000 pessoas aceitam a Cristo. E sabe o que ele faz? O seu sermão é baseado numa denúncia. Ele está dizendo para os judeus, numa parte do sermão, ele está dizendo: vocês crucificaram e mataram este homem de quem eu estou falando e de quem os profetas falaram. Perceba, um homem que está com medo até um momento, depois de estar revestido do Espírito Santo, de estar com o Espírito inteiramente nele, ter essa convicção, esse homem agora está pregando. Pedro é preso pelo mesmo sinédrio. O sinédrio era uma cúpula de autoridades da religião judaica, de 70 anciãos, 70 homens, 70 velhos, que coordenavam a religião judaica em Israel. Esse sinédrio de 70 homens põe Pedro na frente deles e começa a questioná-lo e dizer: você está falando de Jesus? Nós já matamos ele, você precisa se calar e parar de falar de Jesus. Pedro se levanta diante do sinédrio e diz assim: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, eu vou continuar pregando. Que graça, que autoridade, que poder é esse? É o poder de alguém que está agora que está vivendo com o Espírito Santo dentro de si. A vida espiritual não é um opcional. E quando a gente vai comprar um carro, você põe isso, ou põe aquilo, põe uma calota, ou põe uma roda diferente, mais moderna, não, a vida no Espírito não é um opcional. Ou a gente inclui o Espírito Santo no nosso viver, ou a gente não vai viver. Em algum momento a gente vai sucumbir, em algum momento a gente vai ser destruído. É por isso que no verso 9, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito habita em vocês, disse Paulo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, Paulo está dizendo, não é um opcional. É por isso que em Efésios 5,18, o próprio apóstolo Paulo vai dizer: não se embriaguem com vinho onde há devassidão, mas encham-se do Espírito, enchei-vos do Espírito. O verbo aí está no tempo do imperativo. Encha-se é o verbo classificado no imperativo, e imperativo é uma ordem, é uma urgência, é um verbo conjugado no aspecto de dever que nós temos. Pode ser também atribuído a conselho, mas seja ordem ou seja conselho, é de Deus. Imagina, Deus chega para você e diz assim: vou te dar um conselho. Como é que você encara um conselho de Deus? Imagina, a gente ouve um conselho de Deus e fala: Deus, vou pensar, para ver se sigo ou não teu conselho. Não dá. Se Deus te der um conselho, não tem mudança, para mim tem peso de ordem. E é por isso que Paulo está dizendo: encha-se. É imperativo que a gente viva no Espírito, que Ele domine todos nós, e que nós estejamos dominados por Ele, e que haja essa dimensão onde a gente mesmo se confunde, e a gente começa a pensar: onde que termina o salmão e começa o Espírito, onde que termina o Espírito e começa o salmão? Não dá mais para saber, está tão misturado, está tão um dentro do outro, que não dá mais para saber, e tem que ser assim. E não a gente fracionar: para isso eu sou espiritual, para aquilo eu vou ser racional, para aquilo eu vou ser humano, para aquilo eu vou ser técnico, para aquilo outro eu vou ser filosófico, para aquilo outro eu vou ser... Não. E a gente faz isso, não faz? Às vezes a gente fica científico para umas coisas e fica espiritual para outras. Mas a vida no Espírito
em todo o tempo, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive, é um imperativo, é uma necessidade. A vida no Espírito é a gente parar para pensar e dizer o quanto do Espírito eu tenho e o quanto de mim o Espírito tem. Já parou para pensar isso? Quanto de você o Espírito Santo está tendo? Porque a gente pode pensar nisso hoje. O quanto do Espírito eu tenho e o quanto de mim o Espírito tem. Eu creio que o Espírito Santo quer ter tudo, da mesma forma que ele se deixa ter inteiramente por nós. É por meio desse tomar do Espírito que a nossa vida começa a experimentar dimensões e valores de Deus. Eu me lembro de Estevão, que está sendo apedrejado, mas está cheio, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, contemplou o céu. E apedrejado, adora a Deus, adora o céu, consegue ver Deus em toda a situação dele. Cheios do Espírito, irmãos, a gente consegue viver, mesmo num mundo difícil. Está difícil a vida, está pesado, está doloroso, está. O mundo é frio, calculista mas cheio do Espírito. Você não vai envelhecer com o mundo, você não vai se enraivecer com o mundo. Deus vai te conservar no poder e no amor de Jesus, vai conservar a tua visão, vendo Cristo em todo o tempo, vendo Cristo em todas as coisas, seja qual for o tempo, qual for a ordem, você estará contemplando isso. Eu gosto de Atos capítulo 13, versículo 52, a Bíblia dando testemunho dos discípulos, esses apóstolos que foram cheios do Espírito no capítulo 2, no capítulo 13, 11 capítulos depois, o texto está dizendo, os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por quê? Porque eles sabiam que o viver do Espírito era uma urgência, era uma necessidade. É maravilhoso a gente entender isso. Eu queria, para completar essa parte, da gente entender essa urgência, eu gostaria de ler com vocês Atos 1, do 3 ao 11, quando Jesus promete acerca daquilo que ele ia fazer, do Espírito Santo que ele ia enviar. Jesus já tinha dito em João 17, é necessário que eu vá para que o Espírito Santo venha. Ou seja, Jesus já tinha mostrado que a sua obra de redenção estava completa na terra, ele já tinha cumprido, ele cumpriria na cruz, e não haveria mais nada por fazer, mas a obra de edificação da igreja, de regeneração, era uma obra que o Espírito Santo haveria de fazer, porque era o Espírito Santo que Jesus disse que haveria de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos convence, não é ninguém mais, é o Espírito Santo que quando entra na gente, nos mostra, nos revela, faz a gente se convencer do caminho que a gente está, quando a gente erra, é o Espírito Santo que faz isso. Jesus tinha dito isso, é o Espírito Santo que haveria de fazer isso. No encontro com Nicodemos, capítulo 3 de João, Jesus faz exatamente isso para Nicodemos. Olha, o homem vai nascer de novo, Nicodemos, da água e do Espírito. O Espírito Santo é esse agente. Mas olha lá, Atos 1, verso 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Olha a promessa aqui, é a promessa do Espírito. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo.
Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber dos tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Às vezes a gente fica querendo saber do tempo, né? E Jesus estava querendo mostrar uma informação para eles: procure saber se você está no Espírito. Não fica preocupado com o tempo, não fica preocupado o que estão vivendo. A gente tem que se perguntar: estou dominado pelo Espírito, estou sendo guiado pelo Espírito. Verso 7, ele lhes respondeu, ou melhor, não compete a vocês saber os datas e tempos que o Pai estabeleceu só para a autoridade. Verso 8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma, como o viram subir. Eu creio que esses homens estão dizendo: por que vocês estão olhando para os céus? Comecem a olhar para dentro de si, porque a partir de agora vai ser esse tipo de análise que você vai ter que fazer. Porque Deus não vai ser achado quando você olhar para cima, Deus vai ser encontrado quando você olhar para dentro. Quanto é que Ele está dentro? Deus não vai ser mais buscado agora. Você não, para de olhar para cima, olha para dentro. E talvez se esses anjos não chegassem nos apóstolos e dissessem isso, talvez eles estivessem olhando para cima até hoje. Capítulo 2 de Atos, o cumprimento da promessa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Viver no Espírito é uma urgência. Viver no Espírito é uma urgência. E talvez você diga: mas o verso 9 que a gente leu de Romanos 8, traz uma questão, né? Paulo diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se você se perguntar: e aí, mas será que o Espírito Santo está em mim? Como é que eu sei que o Espírito Santo está em mim ou não está? Como é que eu sei que o Espírito Santo veio em mim ou não veio? E aí a gente tem que ler Efésios 1 e 13. Porque Efésios 1 e 13, Paulo dá a informação exata de quando é que o Espírito Santo veio sobre você. Vamos ver o que está escrito em Efésios 1 e 13? Quando vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Sabe quando o Espírito veio morar em você? No dia em que você ouviu a palavra, creu nela e confessou Cristo como seu Salvador. Nesse dia o Espírito Santo veio em você. Ou seja, eu creio que esse auditório aqui hoje, eu conheço todos vocês, é um auditório onde existem pessoas que têm o Espírito Santo em si. Todos nós possuímos a presença do Espírito Santo. Que glorioso isso, irmãos. Que auditório poderoso é esse? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Viver esta vida na dimensão do Espírito é uma urgência. A pergunta que a gente tem que sair daqui fazendo ou fazer enquanto nós estamos meditando nessa palavra é: Espírito Santo, quanto é que o Senhor está tomando de mim, o quanto é que eu tenho de Ti? A vida no Espírito é uma urgência. Mas a vida no Espírito também é algo que a gente encontra aqui em Romanos 8. É algo leve. A vida no Espírito, além de ser uma urgência, é leve. E como é bom isso. Porque imagine se a vida no Espírito fosse algo que nos trouxesse terror. Imagina. Jesus fez com que a vida no Espírito fosse algo leve.
A vida já é tão pesada, a gente já tem cobrança de tantos lados, a gente já tem tantas coisas. A vida no Espírito precisava ser algo assim. A vida no Espírito facilita a tua vida, a vida no Espírito tira de você aquilo que psicólogo nenhum pode tirar, aquilo que terapia nenhuma pode tirar. A vida no Espírito traz para você essa leveza, porque Paulo está dizendo, não existe condenação para quem está em Cristo Jesus, não tem condenação. A vida no Espírito é uma vida onde você está inteiramente, você se sente inteiramente livre. E não tem sentimento melhor na vida do que esse sentir livre. Não existe condenação para quem está no Espírito, para quem está em Cristo. É leve, porque o verso de número 3 ou 2, Paulo continua dizendo, porque por meio de Cristo, Jesus, a lei do Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Por isso que é leve, porque agora a gente já não está mais carregando nem o pecado, nem o peso da morte, a gente não está nem com medo de um, nem com medo do outro. Isso é uma vida leve. Por isso que 1 João, capítulo 3, versículo 19, do 19 ao 20, ou ao 21, João diz no 19, dessa forma sabemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração e sabe de todas as coisas. Olha que poderoso isso que Pedro está dizendo. Se o teu coração te condena, Deus é maior. Agora, verso 21, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. O Espírito Santo promove isso, nos dá confiança. Sabe, o Espírito Santo facilita esse relacionamento, não é algo que a gente fica dizendo, será que vai dar certo? Será que eu me aproximo de Deus? Será que não? Meu Deus, e agora? Será que Deus, como é que Ele está comigo? Será que Deus está irado comigo? Será que Deus está bravo comigo? Como é que está Deus? O Espírito Santo resolve essa parada, o Espírito Santo ajusta esse caminhado. A vida no Espírito é uma vida leve. Uma das piores coisas da vida que a gente pode carregar é uma culpa, é uma condenação, e o Espírito Santo veio para livrar-nos disso. Por isso que Jesus disse em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa palavra descanso no grego é shabá. Jesus está dizendo, vocês vão encontrar shabá quando vocês vierem em mim. Vocês vão encontrar descanso. A vida é leve no Espírito. E no verso 33 e 34 de Romanos 8, o apóstolo Paulo ainda vai concluir essa questão da leveza, dizendo, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. O Espírito intercede por nós, Cristo intercede por nós. Viver no Espírito é maravilhoso, é leve. Você pode sair na presença do Espírito, flutuando de leveza sobre quaisquer que forem as demandas, as circunstâncias em que você está vivendo. O mundo está pesado, as pessoas estão com a cabeça baixa, agoniadas, angustiadas. Nós temos paz, temos a bênção de alguém que está vivendo a leveza do Espírito Santo. Mas também uma vida no Espírito Santo não só é uma urgência e é leve, como também ela é uma vida regenerada. E a palavra regeneração e regenerado quer dizer gerado outra vez, gerado de novo, nascido de novo. E isso Paulo fala aqui em Romanos, nos versos 5 ao 11.
Quando ele diz, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, antes de ser na sua primeira geração. Mas quem vive de acordo com o Espírito, aí já é regenerado. Tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O desejo já não é mais do salmão natural. O desejo agora é do Espírito que fez o salmão natural experimentar uma vida nova, uma nova geração. Aquele que está em Cristo é nova geração, nova criatura. As coisas velhas se passaram, os desejos velhos se passaram, tudo se fez novo. Deus alinha, ajusta, muda, transforma, regenera, faz a gente ser gerado de novo. Verso 6, Paulo diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz, gerado de novo. O gerado de novo agora vive sobre a dimensão de vida e de paz. Olha só, o gerado de novo. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, o que foi gerado uma vez só. Mas é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é o gerado uma única vez. Entretanto, vocês não estão sob o domínio desta primeira geração ou da carne, mas vocês estão sob o domínio do Espírito, vocês foram gerados de novo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e eu falei com vocês aqui sobre Efésios 1:13, todos nós fomos gerados de novo, cremos em Cristo, temos o Espírito em nós, existe uma geração nossa, nós não somos inimigos de Deus, pelo contrário, nós somos amigos íntimos de Deus, filhos, somos amigos, existe em Deus um relacionamento, esse relacionamento é de amizade. Jesus disse, já não chamo mais de servos, chamo de amigos. João 15, né? Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe a vontade do seu Senhor. Eu chamo vocês de amigo, porque o amigo sabe a vontade do seu Senhor, sabe a vontade de Deus. Nós sabemos a vontade de Deus. E verso 10, Paulo diz, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Você tem uma outra geração. O Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vocês, olha só, quem é que ressuscitou Cristo, que Paulo está dizendo? Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que foi lá no túmulo e ressuscitou a Cristo. Ele está dizendo, se aquele Espírito que ressuscitou Cristo está em vocês, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então é aquele mesmo Espírito que ressuscitou Cristo, que é um Espírito de vida, quando está em operação na nossa vida, quando está em expansão, quando está em crescimento, quando a gente começa a compreender e dar lugar e dizer, Espírito Santo, toma todo o espaço, toma toda a área, toma tudo, Espírito Santo. Esse Espírito, essa vida começa a tomar tudo na gente. E a gente começa a viver coisas e dimensões que a gente nunca tinha vivido nem experimentado. João capítulo 3, versículos 6 ao 8, no diálogo de Jesus com Nicodemos, que eu já citei aqui, ele diz, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O que é nascido do Espírito é imprevisível. O inimigo não consegue te decifrar. O inimigo não consegue te compreender. Se acorda de manhã, ele fala, vou botar uma cilada aqui, e aqui eu derrubo ele. Daqui a pouco, o Espírito Santo que está em você te leva por um outro caminho. Ou faz você passar por ali e pisar a cabeça daquela serpente que o diabo armou para destruir você, e o inimigo não consegue entender por que esse cara não cai nunca, por que essa pessoa não desanima nunca, por que essa pessoa não é destruída nunca, sabe por quê? Porque assim como o vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem nem para onde vai, assim é quem é nascido do Espírito, é imprevisível. A gente é como o vento, nós somos imprevisíveis no mundo espiritual. Uma coisa comprovada da força de uma imprevisibilidade agora
no ataque tanto de Israel quanto dos Estados Unidos sobre o Irã. Aviões, caças, com mísseis potentíssimos, que destruíram lugares de enriquecimento de urânio, fabricação de bomba nuclear. Aviões quase que invisíveis, como o vento, de repente, vum, passava e bombardeava e destruía tudo. Que poder sou eu, que poder é você, que dominados, que nascidos de novo por esse Espírito, somos como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, no mundo espiritual, você é indestrutível. O diabo não pode rastrear a gente, não pode rastrear a tua alma, o teu coração, não pode rastrear o teu pensamento. E talvez seja essa a arma que Deus deu a nós, a faceta do inimigo não conseguir nos identificar o que a gente está falando com Deus em pensamento, as nossas orações em espírito. Como é poderoso isso, irmãos. Como é poderoso isso. A vida no Espírito, ela não é apenas regenerada, mas, por último, eu falo que ela é uma vida filiada. A vida no Espírito é urgente, a vida no Espírito é leve, a vida no Espírito é regenerada e a vida no Espírito é filiada. E aqui a gente pega do verso 14 ao 17 de Romanos. E essa revelação é tão poderosa, porque Paulo está dizendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, papai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos. Sabe aquele dia que você está se sentindo um lixo? Eu não sei se já aconteceu com vocês. Mas o dia que você está se sentindo um ninguém, o dia que você está se sentindo alguém totalmente desprezível, sem valor, sem rumo, sem força, sem propósito, sem ânimo. Nesse dia o Espírito Santo de repente fala dentro de você, você é filho. E você diz para o Espírito Santo, mas o all around me, o que está em torno de mim, o que está acontecendo perto de mim, não é isso que me testifica. E o Espírito Santo continua falando dentro de você. Você é filho. Não é o exterior quem vai dizer, mas é o que está no interior quem vai proclamar isso. E é o que vem do interior, é o que vem de Deus, de dentro de você, que faz com que, mesmo não fazendo sentido as circunstâncias externas, você consiga viver, estar firme, forte na presença de Deus, aquilo que o Espírito Santo diz. Porque tem hora que até a gente desclassifica a gente mesmo. Tem hora que a gente não precisa nem de inimigo, tem hora que a gente não precisa de ninguém, tem hora que nós mesmos olhamos para nós e dizemos, não dá. Mas o Espírito olha para dentro de você, o Espírito que vive em você, ele testifica, dizendo, você é filho, você é filho. E quando o Espírito diz, você é filho, aí esta palavra é a palavra da base da nossa vida, porque é a vida filiada. Você não está solto. Você não é produto do acaso. Você não está no abandono. Você não está largado às traças. Você não está num meio de
indiferença, você está sendo confirmado pelo Espírito Santo como filho. Vocês se lembram que antes de Jesus ir para o deserto, passar 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e beber, e no final desses 40 dias e 40 noites ser tentado pelo diabo, o que aconteceu? Jesus foi levado, ou foi até João Batista, e foi batizado por João. Quando Jesus sai das águas, diz a Bíblia que veio do céu, numa forma de pomba, desceu sobre ele. O Espírito Santo em forma de pomba, não era uma pomba, mas era uma forma de pomba, parecia com uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, quem tem o prazer. Foi com esta afirmação que Jesus vai para o deserto. Jesus não foi para o deserto com alguma coisa, um portal que Deus tivesse aberto para ele, mostrando isso ou aquilo. Jesus não foi para o deserto com um bolso cheio de dinheiro. Jesus não foi para o deserto com um esquadrão de soldados todos preparados. Jesus foi para o deserto com uma única afirmação: você é filho. E você é filho amado. Isso é o bastante para você, irmãos. Isso é o bastante para nós. A única coisa que a gente precisa ter de verdade é uma afirmação como essa, que alguém cheio do Espírito e vivendo no Espírito tem de sobra para dar e vender. Quando todo mundo estiver duvidando de você, ouça aquilo que Deus fala dentro de você: você é filho. Você é filho. E como filho, você se torna invencível. Porque, deixa eu falar alguma coisa para você. Deixa eu falar algo para você. Você é falível, não é? Quem tem filho pequeno aqui sabe. A gente se coloca sempre à frente dos nossos filhos para protegê-los. Mesmo a gente sendo falível, imortais. Você acha que Deus faz diferente? Porque Jesus disse isso. Jesus disse assim: vocês são maus e sabem dar coisas boas para os filhos de vocês. Quanto mais o meu Pai. Jesus está dizendo: vocês são maus e fazem coisas boas. Agora imagine um Deus que é bom. E quando Jesus estava falando vocês são maus, Jesus estava falando de mim, de você. A gente não é mau nesse aspecto, né? A gente sempre faz as coisas boas para as pessoas. Mas ele estava dizendo assim: a origem de vocês, a natureza de vocês é má. Não é? Essa natureza nossa, que de vez em quando tenta ressuscitar, que é uma natureza em que a gente está ali dominado pelo Espírito, mas daqui a pouco a gente vê uma situação, um barulho. Eu às vezes fico, até mesmo eu fico indignado comigo mesmo, porque eu estou lá normalzinho, daqui a pouco eu recebo uma notícia, que nessa semana foi semana de notícias ali no Brasil, político, o Brasil vivendo um negócio terrível, e aí daqui a pouco a gente fica com uma raiva, assim, que de repente, de onde vem isso? É essa a origem que Jesus está falando. Ele está dizendo: quanto mais o Pai de vocês, que é invencível, que é imortal, Ele vai se pôr à frente. Você também é alguém invencível, porque o Pai sempre estará à frente, dizendo: você é meu filho. É por isso que o diabo vem para Jesus e diz: você vai morrer de fome. Se você não fizer dessas pedras pães, você vai morrer de fome. E Jesus está dizendo para ele: não sou sustentado por pão da terra, eu sou sustentado por aquilo que o meu Pai fala para mim. Toda a palavra que sai da boca de Deus é aquilo que dá vida ao homem, aquilo que o homem precisa. É nessa dimensão que eu vivo. O diabo leva ele no pináculo do templo e diz assim: se joga daí, porque está escrito que aos teus anjos você vai dar ordens acerca de você, e eles vão te guardar. E Jesus está dizendo: mas está escrito também que a gente não vai tentar. Eu sou filho, Satanás. Eu não preciso mostrar um milagre, eu não preciso mostrar, fazer amostras. Eu sei quem sou. Quem sabe quem é, não precisa provar nada para ninguém. Jesus está dizendo: eu não vou provar nada, eu não vou provar que eu posso fazer, eu não vou provar que eu posso dar ordem a anjo, que eu posso transformar a pedra em pão, eu não vou provar nada. Eu sei quem sou, eu sou filho. O Espírito Santo nos comunica que a gente é filho. Verso 17: se somos filhos,
então somos herdeiros. Olha que lindo isso. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aleluia. O reino é nosso. As coisas do reino são nossas. E inclusive os sofrimentos a gente também herda. A gente herda aquilo que Jesus disse: todo poder o Pai me deu. Você herdou isso. Todo poder o Pai te deu. Você herdou isso, é seu. Mas você também herda os sofrimentos. Porque Paulo está dizendo aqui: co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Está sofrendo? Consegue ver propósito aí? Está difícil? Está pesado? Veja propósito aí. Você é herdeiro. Vocês são herdeiros. O herdeiro sofre mesmo. Porque a gente herdou tudo. A gente herdou a glória, mas a gente também herdou o desprezo, o sofrimento, a ignomínia. A gente herdou tudo. Aleluia. Eu não quero viver mais nenhum dia da minha vida sem estar inteiramente rendido ao Espírito Santo. E eu vou falar para vocês que às vezes a gente olha para nós e a gente se vê como um território com várias demarcações, com várias regiões. E como território, às vezes a gente fala para o Espírito Santo: ô Espírito Santo, eu vou te dar visto para entrar nesse território, ali ainda não. Eu vou te dar trânsito, eu vou te dar liberdade, aqui, ali ainda não. Eu não quero mais viver assim. Eu quero viver chegando ao Espírito Santo, na intimidade, dizendo: Espírito Santo, está vendo esse território aqui? Ele está desolado, ele está feio, ele está sem tua aparência, ele está sem teu brilho, ele está sem tua glória. Eu não quero mais viver isso, não. Eu quero que o Senhor tome esse território. E aí lá num outro território que também está desolado, que está mais ou menos como estava a terra. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ou com algumas pessoas, a gente estava num life group, e a gente dizia sobre isso, né? Gênesis 1:1, no princípio Deus criou os céus e terra, ponto. O verso 2, a Bíblia vai dizer assim: e a terra era sem forma e vazia. Deus não ia criar nada sem forma e vazia. E aí quando a ciência fala que a terra existe há bilhões e bilhões de anos, está aí, é o verso 1. O verso 2, quando a terra está sem forma e vazia, é depois desses bilhões de anos que a ciência diz. É uma verdade, a ciência fala de algo que é real. A Bíblia só não trouxe, sabe, aqueles detalhes. Mas do verso 1 para o verso 2 é que estão esses bilhões de anos. E no verso 2, aquilo que Deus tinha criado de forma perfeita, agora está desolado. Está todo destruído, todo bagunçado. Porque inclusive Lúcifer tinha sido jogado dos céus à terra. E existe uma desordem, existe um caos. Mas aí o texto diz que antes de Deus recriar o mundo, ou a palavra é criar, né? Mas ali é uma recriação à luz da teologia. Então, antes de Deus recriar o mundo, o que é que está acontecendo? A Bíblia diz assim: e o Espírito pairava sobre a face das águas. E eu creio no Espírito Santo. Eu consigo ver pelos olhos espirituais o Espírito Santo pairando no nosso caos, na área da tua vida que está em desordem, e o Espírito Santo ali, ó. E Deus dizendo: estou fazendo uma obra aí nesse lugar que não está bom. Estou fazendo uma obra aí nessa área que não está legal. Estou fazendo uma obra aí nesse lugarzinho que você não deu acesso ainda. Estou fazendo por meio do Espírito. E sabe o que é que vai acontecer? Pela palavra do Senhor que está sendo pregada, vai haver ordem no caos, vai haver vida onde tem morte, vai haver glória onde tem trevas, vai haver luz, vai haver
presença de Deus, vai haver louvor, vai haver descanso, vai haver propósito, vai haver glorificação e bênção, onde estava perdido. Em nome de Jesus, você crê nisso? Eu vou pedir que você se levante para a gente declarar isso nesta noite juntos. Eu vou pedir que você feche os seus olhos e que você comece a falar com o Espírito Santo sobre qual área da tua vida você precisa que a palavra de Deus hoje, por meio da cobertura dEle, do agir dEle, da presença, do mover dEle, seja tomada na tua vida. Eu vou pedir a você que você ore nesta noite, mostre para o Espírito Santo, fala com Ele, porque Ele está contemplando aí, nesse lugar do caos, o Espírito Santo está habitando, e está fazendo aquilo que precisa ser feito, está havendo uma reconstrução, está havendo uma recriação, está havendo regenerações, pontos de regenerações, pontos de gerar de novo na nossa vida, nas áreas que a gente precisa experimentar. Sim, Espírito Santo. Ah, Espírito Santo de Deus. Onde tu não eras bem-vindo antes, hoje inunde hoje, Espírito Santo. Inunde hoje, Espírito Santo. Torna a terra seca em terra frutífera e fértil. Torna, Espírito Santo, a sequidão em fontes de águas. Torna, Espírito Santo, que é caos, em um lugar seguro e perfeito. Tu és o Deus da misericórdia. Tu és o Deus, Espírito Santo, da nova aliança. Tu és o Senhor, Santo Espírito da reconstrução, do convencimento, da reorganização. Tu és, Espírito Santo, o Espírito de vida e de graça, o Espírito de glória, o Espírito que testifica que somos filhos. Oh, sua glória, Senhor. Sua glória, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Espírito Santo. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e vontade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Não queremos viver de outra forma, Senhor.
O nosso desejo é sempre estar inundados, tomados, dirigidos, governados. Tua glória, Senhor. Oh, tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Sim, Espírito Santo, que esta glória que o Senhor manifesta por meio da tua palavra, por meio do teu agir hoje, por meio do Espírito Santo, nos faça viver nesta semana muitos outros sinais, que nos assentares dos life groups, esta glória nos tome enquanto discutirmos e conversarmos a tua palavra. Que o Senhor continue nos inspirando, nos dominando, nos tomando, nos levando para o lugar onde o Senhor quer nos levar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Ah, sim, Espírito Santo. Sim, Espírito Santo. Aleluia.